Aqui o estudo de caso, aquela mesma linha que eu falei com vocês, com todos os parâmetros modelados e tudo dependente da frequência aqui. Foram realizados 57 cenários de teste, repetido 3 vezes, 171 testes, em 3 IEDs diferentes, totalizando 513 testes. Aqui uma falta à terra, com localização teórica 35%, o ângulo de incidência 30 graus. Aqui forma de ondas da tensão e formas de onda da corrente. Se a gente der um zoom aqui, é algo interessante a mostrar, que aqui a forma de onda da tensão, eu tenho a queda aqui, a primeira geração de frente de onda, e a forma de onda da corrente, a gente tem os pulsos de TW aqui bem demarcados. Então, eu como fabricante de dispositivo, no caso, conseguiria identificar o TW tanto pela corrente quanto pela tensão. Qual é melhor, qual é pior? Depende da tecnologia que eu estiver usando. Qual é mais fácil e mais assertivo? Se a gente olhar essas formas de onda aqui, parece que a corrente traz para a gente um resultado mais fácil de ser processado, tá? Então, eu acho que esse é um grande acerto aqui. Aqui, normalmente, só mostrando a questão da localização. Alguns outros resultados de teste. A gente tem aqui 3 dispositivos que foram testados. Os erros na localização, em termos de distância e o percentual da linha que foi simulado, os erros. Note que tudo abaixo de 50 metros, em torno de 100. Aqui a gente teve alguns pontos em 400 metros, 300, mas tudo baixo. Aqui para uma falta BC. Aqui uma falta trifásica, todos já conseguem atingir melhor. Aqui um teste interessante que foi no mesmo dispositivo, tá? No mesmo relé, a gente aplicou a falta e habilitou a localização da falta pelos 2 metros. Então aqui a gente tem a localização por TW, ficou tudo muito abaixo aqui, bem perto de 50, abaixo de 50 metros. E aqui a localização por distância, tradicional, 21. A gente vê que próximo dos terminais o erro do 21 é bem maior, no meio da linha o 21 já consegue localizar bem também. Teste de tempo de atuação por TW. Aqui vale ressaltar o seguinte, nos dispositivos Schweitzer a gente usou a saída de alta velocidade, que é o relé de estado sólido, então a gente zerou o tempo de resposta do relé. Então a gente conseguiu aqui tempo de operação dos dispositivos Cell aqui na faixa de 1 milissegundo. Então 1 milissegundo após a injeção da falta, o dispositivo já estava sinalizando trip para a gente. Aqui também usando a saída de alta velocidade, mas da função 21. Então a função 21 aqui, a gente já vê que tem tempo de operação bem maior. Aqui falta BC, a mesma coisa. Falta a BC terra, que só uma falta BC. Aqui uma falta trifásica, a gente vê também essa característica. Aqui um resumo desse resultado aqui é que o tempo de trip do 21 teve uma média de 12 milissegundos e de TW deu uma média de 0,9 mili, 900 micro, com algumas operações aqui na faixa de 600 microsegundos. Eu comentei no começo, é um desafio absurdo para os fabricantes de dispositivo, para a Cell que está aqui apresentando essa tecnologia, ela está dando trip assertivo em 600 microsegundos. Pensa isso, o quanto consegue ganhar em disponibilidade de linha, tempo de recomposição. É absurdo. Um outro detalhe aqui, que é só uma curiosidade, é quanto mais distante do terminal, maior o tempo de atuação do relé. Por quê? Porque a onda demora mais tempo para se propagar. Então aqui a gente tem esse incremento aqui dos 300 microsegundos aqui numa linha de 100 km, exatamente os 300 microsegundos da propagação da linha. Concluindo aqui a minha apresentação, foram 513 cenários de teste que a gente simulou aqui. A maioria dos erros foram inferiores a 0,15% na localização. A localização de falta por TW, ela sempre bateu na faixa de metros, sendo a maioria abaixo de 100 metros. Na impedância, a gente vê alguns quilômetros de erro, a localização tradicional. O tempo de atuação da proteção, tipicamente menor que 1 milissegundo, usando a tecnologia TW e a saída high speed dos relés. A importância de testar os relés próximos às condições ideais, das condições reais dele. O PS Simu foi usado para modelar, os modelos são confiáveis, as formas de onda são realísticas. E o CETW se mostrou uma ferramenta poderosa em nível secundário e capaz de gerar os sinais aí na faixa de megahertz. Finalizo aqui, obrigado a todos e é isso.